Vamos abrir aqui mais uma porta para falarmos do coração. Não problemas sentimentais, mas problemas do coração propriamente dito. Do músculo. Ou seja, isto porque no dia 29 de setembro vamos ter o Dia Mundial do Coração. E hoje tenho aqui a cardiologista Tânia Amaro. Doutora, muito bom dia. Bem-vinda. Bom dia, João Armando. Doutora, hoje as doenças de coração ganharam outra expressão, ou seja, antes não se ligava muito a isto, mas hoje tem-se a ideia que esta é uma causa de morte importantíssima no país. Já há alguns anos que, na verdade, as doenças não transmissíveis, doenças crónicas não transmissíveis, que são a segunda causa de morte, principalmente em países em desenvolvimento. E as doenças do coração, no caso as doenças cardiovasculares, elas são em maioria. Portanto, doenças essas que são o ataque do coração, chamam ataque cardíaco, o AVC, ou vulgarmente chamado de trombose, não é? A angina de peito, a arritmia. Exatamente. E no nosso país, como estar a haver uma transição daquela que era uma vida mais com menos stress, menos comida processada. Hoje em dia temos mais comida processada, começamos a ser mais obesos, então começamos a ter uma maior incidência dessas doenças cá. Os fatores de risco são maiores hoje? Alguns estudos já foram realizados. Tem um estudo de Paquice, tem um estudo de Xanana, que mostra que a nossa população começa a ser mais obesa. Quase metade da população está acima do peso. A hipertensão, por exemplo, que é um fator de risco direto para complicações que causam, grande mortalidade, está em torno de 24 a 35 de prevalência, ou seja, em cada 5 indivíduos, 2 são hipertensos. Então, são alterações que vêm causando algum dano à nossa população. Tem a ver com a alimentação, fundamentalmente? Tem a ver com vários fatores, dentre eles a alimentação, sim. A nossa alimentação é um bocadinho mais condimentada, com utilização de quantidade maior de sal. Teve estudos em estudantes da Faculdade de Medicina, também de Capingana, que verificou que há um consumo extremo de sal de nossa parte. Ou seja, para além do sal que nós colocamos, nós temos alimentos que já na sua composição vem o sal. E nós não quantificamos. Exatamente, e nós não quantificamos. Por isso, alimentação. E além do sal, que outros são os fatores de risco em termos de alimentação que se deve evitar? Sabe que a gente na nossa equipa tem um hipertenso, mas que não sou eu. Mas que toma uns comprimidos de vez em quando e de vez em quando está. Da alimentação ainda há muito que se diga. A gente orienta sempre aquela alimentação mais próxima do que é a dieta mediterrânea, que é uma dieta rica em vegetais, fruta, menos sal, uma quantidade menor de sal, mais para o peixe do que carne vermelha. O gindungo, faz mal. O gindungo em si não tem grande relevância quanto à nossa pressão, ou obesidade ou não, mas claramente, como tudo, deve ser usado com alguma ser comedido o uso, no caso, não é? Para além da alimentação, temos a realização da atividade física. A realização da atividade física, ela ronda em torno de 150 a 300 minutos por semana. E o que é considerado atividade física? Então, a atividade física conduzir não é atividade física. Pode ser qualquer coisa. Atividade doméstica, jardinagem, isso chama atividade física. Agora, exercício físico, nós temos exercício físico aeróbico, a musculação, que nós chamamos que são exercícios de resistência, não é? Mas o ideal é que, faça algum exercício físico, mas o fazer alguma atividade física já é melhor do que não fazer nada. Andar a pé, por exemplo, não é? Exatamente. Caminhar
caminhadas, se fizer, por exemplo, uma hora de caminhada. Nós aqui na cidade, o vício é andar de carro para todo lado, como é que dizer, nem que seja ali à esquina, pega no carro, como é que dizer, alguns hábitos da nossa vida que é importante mudar. Exatamente. Também tem que ver que houve uma transição da população para a periferia e temos que acordar cedo para vir à cidade e às vezes não dá tempo. Mas eu não sei se o João Armando costuma ir a Marginal caminhar. Já há um grande afluxo de pessoas a ir caminhar à Marginal de Luanda. A alimentação depende de cada um de nós. A atividade física também, mas o stress não, ou depende? O stress realmente não, e também é um dos fatores que está diretamente relacionado a algumas doenças cardiovasculares, e claramente nós temos alguns profissionais, e agora introduzir que a Clínica Girassol tem uma grande responsabilidade com a saúde da população. Nós temos os psicólogos que trabalham conosco e conseguem, de certo modo, com terapia, ajudar as pessoas a lidar com o stress. Claro que algumas medidas individuais devem ser colocadas para essa gerência do stress, mas realmente o stress também é um fator de risco, sim. Há alguma destas patologias que é mais frequente do coração no nosso país? Prontos, eu vou falar da hipertensão arterial como fator de risco, que é muito frequente, e por conta dela... E cura-se, não? Hipertensão não tem cura, é uma ótima pergunta, João Armando, porque são inúmeras as vezes que eu estou em consultório, mesmo na Clínica Girassol, que tem o serviço de cardiovascular, que tem vários componentes de internamento e consulta externa, e vários são os doentes que eu recebo que dizem que, não, optam sempre por tratamentos naturais, são incentivados a deixar o tratamento convencional com propostas curativas. Não, hipertensão arterial não tem cura, mas tem tratamento. Então, o controle dos níveis pressóricos, sejam com mudança de estilo de vida, seja com a medicação que tem que ser feita de forma regular e todos os dias, não é, com acompanhamento regular com o seu médico, ela deve ser mantida para diminuir, no caso, a ocorrência de doenças cardiovasculares. Nós temos, sim, doenças, complicações dessa hipertensão, como é o caso da trombose, e algo que nos deixa bastante preocupados é que doentes muito jovens já nos aparecem com trombose, não é? Qual é a justificação para isso, para cada vez dos jovens terem essa? Nós não sabemos exatamente, porque realmente precisamos parar e fazer estudos populacionais para justificar, mas tem algumas hipóteses, algumas razões que a gente pode aqui levantar. Uma delas é o facto de sermos negros. Nós temos maior propensão a desenvolver a hipertensão. Isso não é um mito, isso é mesmo verdade. Isso é verdade, não é mito. Não sabemos as razões específicas, mas realmente o facto de nós sermos negros, por razões talvez genéticas, nós temos maior propensão em desenvolver a hipertensão. O facto de realmente a nossa dieta ser um bocadinho mais salgada também ajuda para que isso aconteça. O óleo de palma faz mal, não? O óleo de palma eu vou pôr naquilo que são as gorduras não muito saudáveis para nós consumirmos, não é? Porque aí depois eu levanto outro fator de risco para as doenças, que é o colesterol aumentado. Então o ideal é que nós consumamos colesterol insaturados, ou seja, polissaturados, monossaturados. Isso que é o quê? Azeite. O azeite. O óleo de coco, ele fica meio para escanteio, mas é melhor, por exemplo, do que o óleo vegetal, não é? Então, e claro, não em grandes quantidades, sempre um fiozinho de azeite, exatamente, na alimentação. E como eu estava a dizer, da parte dos jovens, não é?
nós aqui começamos a hipertensão muito cedo. A Clínica Girassol, antes da pandemia, teve uma atividade no dia 29 mesmo, na Casa da Juventude, em que fez uma atividade de rastreio de hipertensão, diabetes, e nós conseguimos observar 309 indivíduos. Só para ter noção, João Armando, a média de idades desses indivíduos que tinham pressões acima de 140/90 eram de 36 anos. Isso nos remete que nós desenvolvemos a hipertensão muito cedo, então precisamos identificar e diagnosticá-la também mais cedo ainda. O que é uma pressão boa? Uma pressão boa é uma pressão que ronda em torno de 120, 130 a sistólica, entre 80, 90 a diastólica, que é a mais baixa. Ou seja, o 2,8, né? Isso é que é. Isso, exatamente. O doente já chega, doutora, a minha pressão é sempre normal. O que é normal? 2,8, é verdade. Esse é que é o... Mas a partir de que altura é que uma pressão deve ser, enfim, para quem normalmente mede a pressão em casa, quando é que deve se dirigir, que valores de pressão é que são? Primeiro, todo indivíduo adulto, ou seja, todo indivíduo com idade superior ou igual a 18 anos, deve pelo menos uma vez ao ano fazer a aferição da sua pressão arterial, não é? E se essa se vir alterada, ou seja, acima dos 140/90, esse indivíduo tem que fazer realmente toda a checagem para a confirmação do diagnóstico se é hipertensão ou não. A hipertensão, como disse, não tem cura, mas tem tratamento. O que é normalmente o tratamento da hipertensão? O tratamento ele vai se dividir em não medicamentoso e medicamentoso. Como eu disse, todos os fatores de risco têm alguns efeitos dos fatores daqueles que nós chamamos modificáveis, né? Que impactam muito na mudança do estilo de vida, não é? Que é a alimentação, se fuma, deixar de fumar. Obrigado, o álcool. Pois é, o Jorman tem que deixar de fumar. O consumo, mas não bebo álcool. Sim, o consumo exagerado de álcool, o sedentarismo, não é? Então, esse todo conjunto de mudança de estilo de vida constitui o tratamento não medicamentoso. Depois tem realmente tratamento medicamentoso, que aí temos que dar fármacos para poder controlar. É o comprimido, porque eu vejo alguns... Comprimido, exatamente. E tem que se tomar todos os dias, não é? Todos os santos dias. E para a vida toda? Para a vida toda. E tem apoio do Estado esses comprimidos? Não. Em tese, o Estado subvenciona a saúde populacional. Não lhe sei dizer efetivamente qual a disponibilidade desses medicamentos nos hospitais, mas em tese o Estado teria que fornecer. Pois, porque obviamente que há uma faixa populacional que não terá essas condições, não é? Sim, sim. Claramente o acesso à medicação, o acesso a diagnóstico torna-se um bocadinho mais difícil, porque sim, ainda estamos com algum déficit em termos de campanhas de rastreio, mas acredito que o Estado tem feito um esforço muito grande para mitigar e, claro, a Girassol também com o seu componente social tem feito alguma atividade, alguns esforços para mitigar isso. Em que momento é que se avança para uma cirurgia? Porque hoje em dia, vocês na Girassol já fazem há muito tempo, mas já... Como é que se chega a essa conclusão? Que é preciso fazer uma cirurgia? Nós, em África, nós temos uma incidência muito grande daquilo que nós chamamos de doença reumática. Sabe, a angina, que nós chamamos anginas, amigdalite, na verdade, ela é causada por uma bactéria e esta bactéria pode afetar as válvulas do nosso coração. Essa é uma das causas de cirurgia, porque se as válvulas não estiverem competentes, nós precisamos operá-la. Deixa-me só perguntar uma coisa. Quando eu era miúdo, a primeira coisa que se fazia às crianças era ser operados às anginas. Eu fui logo operado. Enfim, era hábito. Sim. Hoje não há esse hábito. Isso tem alguma influência, não?
hoje já controlamos melhor. Essa bactéria ela pode ser tratada com antibióticos, não é? E isso que nós chamamos de angina, na verdade, por ser uma doença causada por bactéria, é totalmente controlada com o tratamento. Então, nem sempre é necessário a retirada dessas amígdalas. Mas, claro, aquelas pessoas que têm a doença crônica, às vezes é necessário sim fazer a cirurgia e retirar esses órgãos. Falava-me disso, da cirurgia. Quando é que se parte para a cirurgia? Outra causa de cirurgia que está muito direta aos fatores cardiovasculares é o infarto. Doentes que têm doença de vários vasos do coração, muitas vezes têm indicação para fazer a revascularização cardíaca. Então, esses doentes também vão para a mesa de bloco operatório para fazer uma cirurgia cardíaca. E depois temos as doenças congénitas, mas isso, pronto, para as nossas crianças, bebés que nascem já com malformações congénitas do coração e que são submetidas também. A hereditariedade é também uma causa disso. Sim, sim. Hereditariedade, alguns fatores ambientais também. Vocês na Clínica Girassol fazem muitas destas cirurgias ao coração? Sim, sim, bastante. Fomos um dos primeiros centros, né, em Angola, e já somamos um grande número de cirurgias. Há também outro aspecto que eu ouço falar, e peço desculpa pelo meu desconhecimento, mas é o bypass. O que é isso do bypass? O bypass é a revascularização que eu falei, dos doentes que infartam, não é? E o médico tira um vaso na nossa perna, um vaso bom, e coloca no nosso coração. E aquele instrumento que se põe no coração para medir a tensão? Parece uma pilha, não é? Deixa eu perceber. Nós temos um exame de diagnóstico para a hipertensão que se chama o MAPA. Esse aparelho ele mede a nossa pressão durante 24 horas. É muito chato. Anda com aquilo, dorme com aquilo. Depois nós temos o marca-passo, que na verdade é um dispositivo implantável que vai, na verdade, substituir aquele que é o nosso mentor de batimentos do coração. Ou seja, nós temos um maestro no coração que ele é que define como é que o coração bate. Quando esse maestro está doente, ou seja, ele não está competente, então o nosso coração vai batendo de forma irregular. Então, o marca-passo serve para regularizar os nossos batimentos. Que é um instrumentozinho, não é? É um dispositivo pequenino, sim, que é implantado no nosso... Isso também se faz com alguma regularidade aqui no país? Fazemos, sim. O Serviço Cardiovascular da Clínica Girassol, ele comporta todos esses departamentos e estamos capacitados para monitorizar e acompanhar esses doentes. Nós, este problema que temos, que já falámos da alimentação, da alteração dos hábitos, do sedentarismo, se a gente olhar aqui para os nossos vizinhos, é normal ou nós estamos acima ou abaixo daquilo que é a média aqui nos nossos vizinhos? Nós estamos muito mal em termos de controle de fatores de risco e doença cardiovascular, e nós precisamos urgentemente de prestar atenção a isso e tentar reverter essa situação. Eu não vou fazer uma comparação porque nós estamos mal, talvez no vermelho, e precisamos sair disso. Há vários programas, inclusive, que a OMS tem nos apoiado e penso eu que a medida até 2025, se eu não estou em erro, que é o ano do programa, a gente consiga fazer alguma coisa para reverter a situação. Doutora, que sintomas? É que o coração dá sinais ou não? Costuma dizer que o coração não dói, não é? O coração dói. O coração dói e costuma-se dizer tempo é músculo. Ou seja, pacientes que desenvolvam dor no peito, não é? Uma dor mais em
perto, principalmente os pacientes fumantes, hipertenso, diabético ou que tenham o colesterol aumentado, os doentes devem se dirigir rapidamente a uma unidade hospitalar sob o risco de estarem a fazer um infarto, um ataque cardíaco. Doentes que tenham desvio labial para a esquerda ou para a direita, diminuição de força muscular, esses doentes também devem se dirigir rapidamente a uma unidade hospitalar, porque provavelmente poderão estar a desenvolver um AVC. E doentes que tenham realmente numa aflição esporádica, pressões muito elevadas, também é aconselhável que procurem o seu cardiologista, o seu médico, para o rastreio e confirmação de diagnóstico para precocemente se instituir o tratamento e evitar complicações futuras. A doutora aconselha que as pessoas meçam a sua tensão arterial em casa, ou seja, que tenham uma máquina que vão medindo a sua tensão arterial ou não? Ajuda, porém não é diagnóstica. O paciente pode identificar uma aflição única em casa, mas deve sempre ser confirmada por um profissional que está treinado e sabe exatamente qual a técnica ideal para a aflição da pressão arterial, porque existe uma técnica em volta mesmo da aflição, porque poderá ser uma má aflição e os valores estarem errados, não? Estas doenças do coração estão ligadas a outro tipo de doenças, diabetes, etc., ou não? Estão sim. Diabetes também é um fator de risco para doenças cardiovasculares ou doenças do coração. Indivíduos com idade superior a 45 anos, que tenham historial, que sejam sedentários, esses indivíduos devem fazer o rastreio para diabetes também. Se eu quiser fazer o rastreio, como é que eu faço? Dirija-se a uma entidade hospitalar, seja a Clínica Girassol, em consulta e a gente faz. Eu hoje, por exemplo, se eu quiser lá ir hoje, posso ir lá e fazer tudo isso? Tem que marcar a consulta, fazer uma marcação de consulta com o seu médico e o médico, junto daqueles que são os exames de check-up e rastreio, a diabetes estará incluída. Sabe que eu acho que isso do check-up foi uma invenção dos laboratórios de farmacêutica. Não. Existe... Para os arranjarem umas doenças e venderem os comprimidos. Não, eu estou a dizer o que eu acho. Não? Mas eu posso lhe mitigar minimamente. Existe o check-up, porque, como eu lhe disse, há períodos da nossa vida que nós temos maior ou menor propensão para desenvolver doenças. Nós temos situações de fórum genético, e falo um bocadinho de câncer, que precisam de rastreio regularmente. Então, o check-up entra para isso, para prevenção, para identificação precoce. Muitas das vezes funciona sim, outras vezes não funciona, mas é melhor fazer do que não fazer. Exatamente. Está tudo bem, querido, está tudo bem, João, mas vai tomar este comprimido. Então, mas está tudo bem, vou tomar este comprimido para quê? Para a prevenção. Por exemplo, para a prevenção. Isso faz com alguma confusão, por isso é que eu lhe estou a dizer. Para a prevenção. Por exemplo, nós, em cardiologia, nós temos vários comprimidos preventivos e nós temos uma calculadora que nós chamamos calculadora para cálculo de risco cardiovascular. Aqueles doentes que tenham o risco cardiovascular alto, muito alto, nós instituímos algumas medicações, seja para o colesterol, para diminuir a chance desse indivíduo daqui a 10 anos desenvolver uma doença do fórum do coração. Então, é tudo um conjunto de atitudes que são realizadas depois de muito estudo, de muito aprofundar e saber realmente como é que as coisas acontecem. É tudo baseado em evidência. Claro, por isso é que é uma ciência, senão era teologia. Teologia é outra coisa. Exatamente. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Obrigada eu. Fica aqui este apelo, não é? Exatamente. Vão fazer alguma iniciativa? Vamos, no dia 29, se eu não estou em erro, nós vamos ter uma competição de ciclismo, alusivo mesmo. No dia 25, vamos ter atividade de ciclismo e a clínica também está a organizar um conjunto de atividades, como palestras, orientação do que é isso de fatores cardiovasculares, do que é isso de doenças cardiovasculares. Então, é um conjunto de atividades que de agora em diante nós vamos fazer até o dia 29. Sim, senhora. Doutora, muito obrigado por
por ter estado por aqui. Para os nossos ouvintes, já sabem, tratem do vosso coração, ok? Tratem do vosso coração, aproveitem esta onda do mês do coração para, pelo menos, medirem a tensão. Como disse aqui a doutora muito bem, uma vez por mês deve-se medir a tensão, não é? Não, todo indivíduo adulto, uma vez no ano. Uma vez por mês, aí a pessoa fica estressada, aí é outro problema. Então, uma vez por ano, pelo menos. Eu conheço muita gente que há de me dizer assim, mas eu nunca medi a tensão. Tem que medir. Tem que medir e isso é fundamental. Mas então, fazer aqui uma pausa, voltamos já a seguir.